Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela vossa presença. Sejam bem-vindos a mais uma noite de trabalhos. Hoje vamos falar sobre afetos. E vou começar por falar no cérebro. Desculpe lá da minha opinião. O trabalho principal do nosso cérebro não é fazer-nos felizes. O nosso cérebro não quer saber da nossa felicidade. A principal tarefa do nosso cérebro é garantir a nossa sobrevivência. Então, se nós queremos ser felizes nesta vida atual, nesta vida presente, uma das coisas que nós temos que fazer é controlar as nossas emoções. Em vez de esperar, sentados de braços cruzados, que essa felicidade ou esse bem-estar, ou queiram chamar, chegue. E, portanto, este mecanismo de sobrevivência não vai ser, para o qual o cérebro contribui, não vai ser o único mecanismo ou o único fator que vai afetar as nossas emoções. O principal fator, ou o principal personagem, se quiserem, que vai afetar as nossas emoções é o nosso ego. E por isso nós precisamos de compreender o que é isto do nosso ego. Agora, nestes minutos iniciais, vou estabelecer alguns conceitos que vão ser importantes para entender todo o trabalho. E o ego não é mais do que a nossa auto-identidade, a nossa personalidade. Muitas vezes nós dizemos de alguém que tem um grande ego, não é? Tem um ego muito inchado, como se fosse uma coisa parecida com o orgulho. E enquanto o orgulho é certamente uma manifestação do ego, que é apenas uma parte dela, o ego é então, vamos guardar esta definição, o ego é então a nossa identidade, a nossa personalidade. E porquê que é importante? Porque é este ego que vai ter todos os ingredientes que vão entrar em jogo quando se trata do controle das nossas emoções. Não é tanto os acontecimentos da nossa vida, aquilo que vai acontecendo no nosso dia-a-dia que vai ditar o nosso maior ou menor controle sobre as emoções, mas sim esta nossa auto-identidade. Então vamos lá ver alguns conceitos. Esqueci de aumentar aqui a letra, peço desculpa, mas vou ler. 3 conceitos importantes, parecidos, relacionados, mas com diferenças entre eles. E eu vou começar por definir o conceito de afetos, central no nosso trabalho de hoje. Afetos, se nós formos ao dicionário, tem a ver com afeição, ternura, apego. E o neurocientista português António Damasio, no livro Sentir e Saber, diz que seja qual for o conteúdo da nossa mente, sons, ideias, o que for, esse conteúdo vai ser experienciado na companhia de afetos. Ou seja, aquilo que nós apreendemos, aquilo que nós recordamos, o que nós tentamos descortinar através do nosso raciocínio lógico, o que nós inventamos, o que nós comunicamos, o que nós fazemos, o que nós aprendemos, o que nós lembramos ou recordamos, tudo isso está relacionado com os nossos afetos. Tudo isso vai gerar reações afetivas. E o António Damasio tem esta definição curtinha, mas que eu acho interessante, de afetos, que é o universo das nossas ideias traduzidas em sentimentos. Sentimentos é um próximo conceito que vamos ver. Depois, no conceito de emoções, o António Damasio vai dizer que são ações involuntárias internas, como por exemplo a alteração do nosso ritmo cardíaco. Eu agora, antes de me levantar da cadeira, sentia aqui o meu coração mesmo quase na garganta. Até queria assim pôr a mão para ver se ele parava quietinho, mas pronto. Então, era uma emoção que estava ali associada, de acordo com este neurocientista, provocada por um estímulo externo, não é? Pela vossa presença. E depois, ou esse estímulo externo pode ser real, e reparem, ou recordado. Isto é importante para nós espíritas, porque sabemos que a nossa vida é um bocadinho maior do que aquilo que normalmente se pensa. O que eu mais gosto na definição das emoções é que elas são transitórias. Então, a primeira coisa importante a perceber sobre afetos, sobre emoções, é que elas são transitórias, ou seja, elas vão e vêm. Vão e vêm. Normalmente em formato de montanha-russa, não é? Num momento nós estamos bem, noutro momento estamos tristes, e enquanto nós temos algum controle sobre estas emoções,
ou antes, só podemos ter algum controle sobre essas emoções se nós reconhecermos este facto, de que as emoções são imprevisíveis e transitórias, ou seja, vão e vêm. Por isso, se algum de nós aqui tinha a expectativa de poder ser feliz em todo o instante, essa expectativa cai já por terra, porque é essa a natureza da emoção. Ela vai e vem, agora estou bem, agora estou mal. E o que acontece é que muitas vezes nós culpamos quando nos sentimos mal, ou achamos que falhamos alguma coisa para ser felizes, às vezes culpamos, julgamos de forma muito dura. Então, a primeira coisa é aceitar que as emoções são transitórias. Os afetos já não tanto. O que nós temos que fazer em relação às emoções é senti-las e deixá-las ir. Elas vêm como um convidado na nossa casa, não é? Nós deixamos, vem ali à sala de estar, fica ali, mas depois, quando chegar a sua altura, ele vai. Não fica ali sempre, só fica o tempo que nós queremos que fique. Vou já falar na questão das emoções normalmente conotadas como emoções negativas. E este era um dos primeiros mitos que eu queria desfazer aqui, que é não levamos, ou antes, vamos começar por nos habituarmos a não catalogar as emoções como boas ou como más, como positivas ou como negativas. São emoções, no final. Porque senão, se eu me sinto triste, vem logo o comentário assim, eu não devia estar triste, afinal eu tenho tudo, não me falta nada, tenho comida na mesa, tenho um teto, eu não devia estar triste. O que é que se passa comigo? Então, naquele momento nós permitimos estar tristes. Está tudo bem. Está tudo bem estarmos tristes de vez em quando, desde que não seja de uma forma permanente. Porque não importa o quão controlados, digamos assim, emocionalmente nós somos, vamos experimentar todo esse leque de experiências, todo esse leque de emoções. Por muitos anos de treino, de controle emocional e por muito que nós consigamos vestir aquela fatiota do impassível, forte, e não chora, o homem não chora, a mulher não chora, nada, nós vamos experimentar todas as emoções. Às vezes nós vamos nos sentir desapontados, outras vezes vamos nos sentir inseguros, traídos, ressentidos, envergonhados. Vamos duvidar de nós mesmos, vamos duvidar da nossa capacidade, da nossa validade enquanto pessoas. E não faz mal. Porquê que não faz mal? Porque as emoções vieram e vão embora. Agora, aqui uma questão, e eu já vou trazer um exemplo, que é o nosso estado emocional, e esta é a parte mais difícil de lidar com as emoções e com os afetos, porque são os nossos afetos e as nossas emoções que vão determinar aquilo que nós ouvimos, o que nós ouvimos, o que aprendemos. Por exemplo, aqui, durante a apresentação deste trabalho, o vosso estado emocional hoje, de cada um de vós, vai determinar aquilo que vão conseguir ouvir ou não do trabalho de hoje. E aqui é que isto começa a ficar mais, ok, tenho que tomar atenção a esta coisa das emoções. Para dar um exemplo mais claro de como isto nos afeta, e como há aqui muita coisa em jogo, em abril de 2020, eu tive, como todos nós, lembram-se do ano 2020, como foi, tive uma experiência. Eu achava que não tinha medo de morrer. Achava que não tinha medo de morrer. Afinal, sou espírita, não é digno de espírita, portanto, se morrer é só. Até que todas estas crenças que nós estávamos a ouvir no ano 2020 me caíram em cima. Então, estava eu num hospital de campanha. Naquela altura, se estão lembrados, achava-se que se fôssemos contaminados pelo Covid, era quase morte certa, então éramos hospitalizados com tubos por todos os lados. E eu estava a sair do turno e estava com aqueles fatos tipo astronauta, em que nós derretemos lá dentro, e para tirarmos aqueles fatos nós éramos supervisionados ou por um médico ou por uma enfermeira. Só que só se podia fazer um turno de 3 horas, mas como o turno a seguir falhou, tive que fazer mais tempo e, portanto, como eu já estava completamente quase desidratada, eu estava mesmo muito ansiosa para sair.
e tem um protocolo muito demorado, cerca de meia hora, para tirar aqueles fatos que nós estamos ali todos derretidos. E é supervisionado por um médico ou por uma enfermeira. Só que a médica estava a supervisionar naquele momento, estava com tanto medo de ser infectada por quem saía da zona dos infectados, digamos assim, que ela não só se pôs a 3 metros de distância, como não me deu indicação nenhuma, porque aquilo também, quando nós estamos a despir, nós somos treinados para aquilo, mas eles vão sempre revendo o procedimento. Agora tirar aqui o braço, depois põe a mão, depois põe o pé. Para quê? Para que o lado sujo do fato não toque na nossa pele. E eu lá com a pressa, logo nas primeiras vezes atrapalhei-me, e o que é certo é que a parte exterior do fato tocou na minha pele. E a médica, vai já para o banho, saia daqui, saia daqui. E eu entrei em pânico, porque com tudo aquilo que eu já estava a rir, eu entrei, a verdade, eu nunca tive um ataque de pânico, mas deve ser muito parecido com aquilo que eu tive. Eu fui naquele espacinho, naquele tempo, entre lá a cabinezinha onde tirávamos os fatos e os balneários, eu convenci-me plenamente que ia morrer. E lembrei-me do Chico Xavier, na memória é aquele episódio do Chico Xavier no avião, que tem um chilique, quando há turbulência no avião, parece do Emmanuel, só que eu não tenho um Emmanuel, portanto eu fui mesmo em pânico até ao chuveiro, cheguei ao chuveiro e toca de esfregar o corpo todo, mas pensei literalmente que ia morrer. Porquê? Porque o meu ego, cheio das informações que estavam à volta, pensou, ok, infectado, morre. Mas ali no meio do desespero, só pensava em o Matias, e o Suco, o meu cão e o meu gato, quem é que vai tomar conta deles, o que é que lhes vai acontecer. Até que eu decido, ali a esfregar-me debaixo do chuveiro e não sei o que, eu decido chamar a socióloga, o que sabia de jornalismo, o que sabia de espiritismo. Pensa, olha, se morres, morreste, acabou, vale a pena entrar em pânico. O que é que aconteceu ali? Quando eu parei e trouxe os conhecimentos e comecei a refletir à luz dos conhecimentos que tinha e não me deixei levar pelo ruído externo acerca da situação, eu fui acalmando. Claro que me desinfetei, não mesmo muito bem, mas fui acalmando. Então esta emoção primitiva, naquele momento eu senti, ela foi sendo controlada. Claro que eu durante os dias ainda estava sempre à espera de ir para o hospital, não é? Mas foi sendo controlada porque eu fui conseguindo evocar os conhecimentos de outras áreas e dizer, não, agora tu tens que mostrar aquilo que aprendeste. É agora um momento, não é? Como o Emmanuel disse para o Chico. Então, a coisa foi acalmando. Mas para perceberem que o estado emocional, além de que eu já estava muito cansada, desidratada e tudo mais, tudo isso gravou, mas as circunstâncias externas, o nosso estado emocional ali, naquele momento, determinou a forma como eu me senti perante um facto que não era assim tão motivo para isso, não é? Pronto, então, emoções. Sentimentos são, segundo o tal neurocientista António Damasio, são experiências mentais que podem ou não ser provocados por emoções. Está claro até aqui a diferença entre emoções, sentimentos e afetos? Eu vou testar. Há ainda um outro conceito que são as sensações físicas, não é? A sensação é o que acontece com o nosso corpo, é aquilo que vem dos órgãos dos sentidos. Se eu bebo uma água fresca, eu tenho uma sensação física ou uma sensação espiritual? Física? Física. E o meu espírito bebeu água ou não? Sim ou não? Eu estou com o ouvido entupido, portanto eu não vos ouço muito bem. Sim. O espírito bebe água? Fátima diz que sim. Mais alguém diz que quem é que acha que o espírito bebeu água? Só uma pessoa? Ok. Como é que o espírito bebe água? O processo, sim, não posso explicar assim detalhadamente, mas baseado naquilo que nós conhecemos, sabemos que a água primeiro é o espírito e depois o espírito é que acaba
ponto. Portanto, o espírito é que necessita de água para regar aquilo que está seco, aquilo que está em falta, aquilo que está a necessitar. Ok, então hoje tive uma cambada de espíritos à minha volta, que eu fartei-me de água hoje todo o dia. É isso? Todos eles estavam cheios de sede também. Dar outro exemplo, raiva. Quando eu me irrito muito com alguém, me irrito no trânsito com alguém, coisa que nunca me acontece. Quem é que sentiu a raiva? Fui eu, o corpo, do 1,63 m, ou fui eu enquanto espírito? Aqui quem é que está com calor? Isabel, quem é que está com calor? É a Isabel ou o espírito de Isabel? Como? Eu físico. O eu físico. O eu o espírito não está com Isabel, o espírito não está com calor. E a raiva? Quem é que sentiu a raiva? Foi o eu físico? Fui eu? Ou foi o meu espírito? Eu vou pôr assim, eu e o meu espírito só é o mesmo, mas... Eu acho que é o espírito. O espírito é que sentiu raiva? O espírito é que ser o primeiro. Acho que não. Humberto diz que não. Acho que primeiro foi Desculpa a estar a Filipe. demorar este tempo aqui, mas é que se nós não Mas percebermos é, isto não vão perceber nada do que vem a seguir. É, eu acho que Ok, então vamos começar do início. O que é que nós somos? Nós somos espírito? Só? nós somos de matéria. Somos espírito e matéria. Então se somos espírito e matéria, misturados, digo eu, não é? O que é isso? Vai tudo estudar o livro dos espíritos quando sair daqui. O que é? Espírito e matéria, isso é o quê? Que nome é que Kardec lhe deu? Começa por um A e acaba por um A. Calma. Alma. Então, espírito misturado com matéria dá alma. Certo? Então, quem é que sente a raiva? É a alma, é o espírito ou a matéria? Agora baralhei tudo. Tolo. Quem é que sente a raiva? Eu acho que é o espírito, porque quando a pessoa parte, o espírito leva os sentimentos todos que tem, não Quem é é? que está a falar? Desculpa, é que eu tenho mesmo isto a ouvir entupido este sábado. Não estou aqui. Desculpa, Anila, que eu... A pessoa quando parte, o espírito leva os sentimentos todos da pátria, depois de lá, antes de fazer a passagem, quando se encontra ainda cá, tem os sentimentos todos, tem a raiva, tem a inveja, tem tudo isso. Eu, na minha maneira de pensar, se calhar estou errada, mas penso que é o espírito. E a raiva é um sentimento ou é uma emoção? Não, a raiva é uma emoção. Então estamos a ver aí uma contradição. Então, a Anila disse muito bem que o espírito leva os sentimentos. Claro. Mas disse-me agora que a raiva é uma emoção e também disse muito bem. Porque de repente a pessoa está à minha beira e eu não tenho esse problema, mas muitos se me puserem no auge depois eu fico. A raiva não quer só dizer ter inveja. Sim. A raiva tem muitos significados, tem outro significado. Então vamos ver uma coisa. Raiva, quando nós sentimos raiva, o que é que acontece no nosso corpo? Fica todo alterado. Fica todo alterado. Palpitação cardíaca, as mãos suadas, tudo. eventualmente um rubor na face, Tensões, tudo por aí. tensão alta, o que for. Ficamos assim muito elétricos. Quem é que ficou com raiva? Quem é que tem as emoções? Eu acho Se que há é o palpitação cardíaca, se há mãos suadas, já é isso tudo. Eu acho que é o corpo. Eu acho que é o corpo físico. O corpo é que tem as emoções. Mas o corpo físico tem alguma coisa lá misturada, não tem? Sim. Que é o espírito, que é a alma. Pronto. Então podemos dizer que é a alma que sente a raiva? Eu acho que há aí uma contradição entre os dois conceitos. Então, Ou seja, a alma normalmente chama-se alma ou espírito quando encarnado, exatamente. não é? Que é o corpo é a matéria com o espírito. Pronto. É matéria com o espírito, não é? Portanto, quando é matéria com o espírito, é o fulano que está no trânsito que se enerva, que raia, que gesticula, que faz... Mas o fulano é a alma.
certo? 30 por uma linha, não é? Enquanto encarnado, a alma registra aquela situação toda. No desencarno, como a Dona Emília disse, não é? E ele leva a informação toda, porque não perdeu o cartão. Mas será que ele vai quando desencarna, a não ser que desencarne nesse momento do trânsito em que ele está irritado com outra Por pessoa? exemplo, Ele vai imagina que levar a teve uma emoção? AVC, um colapso cardíaco na altura que estava a ter aquele... Mas o espírito ataque de desencarna raiva. leva a emoção raiva. Não percebi agora, desculpa. Quando o espírito desencarna, imagina que ele desencarna nesse momento, ele vai levar a emoção raiva. Vai levar, na minha opinião, vai levar a emoção que estava a ter, porque se foi uma coisa fulminante, ele fica com Muito bem, então, tipo ok. um acidente. Então alguém tem que lhe dar um lexotan para ele levar lá para o mundo espiritual. Pois é. Porque o lexotan faz a raiva passar. Bem, depois temos outros problemas do mundo espiritual, como é que ele vai despertar e o tratamento que vai ter, etc, etc, etc. E depois entramos Eu estou aqui no campo a tentar baralhar. a baralhar tudo para Mas é misturar para tentar e esclarecer. chegar ao mesmo ponto. Daí a importância desta questão das emoções e dos sentimentos. Porque quem sente a emoção é a alma. Os sentimentos é o espírito. Portanto, não batas com o Berto. Não fui eu que disse isso. Não, mas Não é invenção minha. Não. Vamos lá. Nós entramos os dois e normalmente quando entramos em encontrar Sim. informação, normalmente... Vamos lá ver, vamos ver. A raiva tem um componente físico. Já vimos. Qual é o componente espiritual da raiva? Porquê que eu me enraiveço? Não. Porquê que eu fico com raiva da pessoa no trânsito? Por exemplo, porque sou orgulhoso. Pode ser esse o motivo. Ou simplesmente estou com pressa para ir à palestra. Não é? Pode ser um tipo de Porque sou cólera, por orgulhoso. exemplo. Então, tem a componente física, mas depois tem a componente espiritual que tem a ver com, por exemplo, o orgulho. Então, a raiva é uma manifestação física, emoção, de um sentimento. Ok? Por isso, as emoções vão ter sempre um componente físico e emocional, tal como a alma. Claro que fica sempre difícil saber quando é que acaba um e quando é que começa o outro. Precisamente porque nós somos a mistura dos dois, de espírito e de matéria. Ok? Isto ficou mais claro ou nem por isso? Ficou. As emoções têm sempre uma componente física e emocional. O exemplo da raiva. Suores, mandíbulas tensas, etc. E depois tem a componente espiritual. Por exemplo, um orgulho. Raiva normalmente é filho do orgulho. Ok? O sentimento já é outro, é o orgulho, por exemplo. Voltando àquele meu exemplo do hospital, houve um filósofo, se não me engano, que também falou, que fez esta pergunta. Nós fugimos do urso. Foi médico e filósofo. Era irmão do escritor Henry James, que fez esta pergunta. Nós fugimos do urso porque temos medo ou temos medo porque fugimos? O artigo foi publicado no século XIX, 20 e poucos anos depois do Livro dos Espíritos. Eu acho que é o segundo. Temos medo porque fugimos. Lembram-se da figurinha da Filipa quando saiu lá do cubículozinho para o chuveiro? Ela teve medo porque fugiu. Claro. Quando ela disse não fujas, pensa, o medo diminuiu. Trouxe este tipo de verso aqui de um escritor que eu gosto, que diz: a vida é tão frágil, treme como faias. Todas as suas sombras são de estação, incluindo a dor. Santo Agostinho tinha um pensamento que nos descreve porque é que nós somos tão dominados pelos afetos. Nós vimos o que eram as emoções, o que eram os sentimentos, e os afetos juntam as duas coisas. Mas têm sempre a componente da relação com o outro. Então dizia Santo Agostinho que as pessoas não são o que parecem. Quem, que alguma vez aqui nunca pensou isso na vida?
As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que queríamos que elas fossem. As pessoas não são o que deveriam ser. Cada um de nós é um exemplo disso. Certo? Ou seja, as pessoas são o que são e não há nada que nós possamos fazer sobre isso. E se nós não entendemos isto, era o que Santo Agostinho queria chegar, era isto. Se nós não entendemos isto sobre as pessoas, nós nunca vamos ser felizes. Porquê? Porque a única pessoa que nós podemos mudar, quem é? A nós mesmos. Vá lá, fiz uma pergunta fácil, finalmente. Não é? E para nós nos mudarmos a nós mesmos, uma ferramenta é precisamente os afetos. Mais um poema. De Antero Rental. Textos para vocês lerem um pouquinho. Fala precisamente sobre esta questão dos afetos. Podia trazer aqui milhares de poemas. A arte está cheia disso. Também vou sugerir a leitura do poema Estrada para Damasco. Eu só pus aqui o Parnaso de Além Túmulo, isto eu já sabia. É Estrada para Damasco, do livro Parnaso de Além Túmulo, de João de Deus. E estes poemas mostram-nos que nós não somos fechados em nós mesmos, que nós afetamos os outros. E o facto de ser incomensurável a forma como nós afetamos os outros e como isso funciona, não significa que para nós isso seja muito claro de nomear, de explicar. Tudo o que acontece nos outros corpos, nas outras almas, nos outros espíritos, também nos afeta e também afeta a realidade dos nossos afetos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, diz-nos assim: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É facto que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminu-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então, o que é o amor? É um afeto, emoção ou sentimento? Sentimento. É um sentimento. Mas se nós amamos como um espírita, são os meus filhos, eu posso dizer são os meus filhos. Os filhos não são nossos. Exatamente. São as crianças, são as nossas crianças. Por isso, não vale a pena nós estarmos a pensar nos filhos dos outros. O que vale a pena é nós colaborarmos entre nós. Porque quando desencarnamos, o corpo fica, o que é que vai? O espírito. E o que é que ele leva? Ele leva o filho? Ele leva o marido? Não leva ninguém. Não leva ninguém. É o sentido. Leva os livros que gostou de ler cá. Nada. Então o que é que ele vai levar? Vai levar os sentimentos. Vai levar os sentimentos, precisamente. Vai levar. Se ele tinha amor, ele leva amor. Se ele tinha ódio, ele vai levar ódio. Se levar raiva, se ele levar a componente espiritual da raiva. Ok? E continua o texto a dizer: por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Esse germe desenvolve-se e cresce com a moralidade e a inteligência e, embora comprimido a miúdo pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Mas sobre este caminho escarpado e árido da existência humana, vamos lembrar o exemplo do ovo e da batata. Porque a mesma água a ferver que amolece a batata, o que é que ela faz ao ovo? Endurece. Então, não vamos culpar a guerra, não vamos culpar a pandemia, já lá estão as instituições a fazê-lo, não vamos culpar o calor na sala para não te prestar atenção ao que está a acontecer, não vamos culpar as circunstâncias,
porque não são elas que vão mudar as pessoas, mas o que há dentro delas. Ok? Continua o mesmo texto do Evangelho. Há pessoas a quem repugna a reencarnação, com a ideia de que outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ansiosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Se nós só levamos os sentimentos, qual é o limite em relação ao nosso próximo? Não há limite. O Espírito de Camilo, neste livro, sobre o qual eu tenho estado a falar, ainda que não tenha referido ainda, Educação e Vivências, psicografado por Raul Teixeira, diz o seguinte: enquanto o amor for mera encenação sensorial, voltamos àqueles conceitos do início, ou palavra vazia entre os seres, todo o movimento que prega o progresso conjunto, sem educar cada uma das partes componentes, tenderá a desaparecer na rota de inconfessáveis interesses, perdendo assim a credibilidade, por não passar de agitação meteórica, incapaz de convencer aqueles mesmos que o estejam apregoando. E é aqui que entra a educação dos afetos segundo o Espírito de Camilo, que nos vem dizer que nós antevemos o homem lúcido, lucidez, portanto, respeitando-se a nós mesmos e aos demais. E aquilo que eu disse no início, de nós aceitarmos as emoções quando elas vêm, faz parte de um autorrespeito. Preservando, em nome desse respeito e desse amor, os valores da bendita natureza, reconhecendo que dela faz parte também. Então, eu aqui, se vocês não se devem ter apercebido, já dei duas formas, ou o Camilo deu duas formas de nós educarmos os nossos afetos. Primeiro aceitando-os, respeitando-os, com lucidez e não apego, já vamos falar disso, e os valores da bendita natureza. O respeito pela natureza. Vocês pensam, o que é que o respeito pela natureza tem a ver com os nossos afetos? O que está a acontecer em termos de alterações climáticas não nos está a afetar, quanto mais não seja por causa das ditas ondas de calor. Nos primeiros, vejam estas notícias, só de um dia desta semana. Um dia desta semana, 3 notícias. Violência doméstica, terrorismo, alterações climáticas. Onde é que isto tudo começa? Acaba nas instituições, nos líderes, mas onde é que isto começa tudo? No berço. Nos afetos individuais. É isso que nos diz na Gênese. Ainda está em pleno trabalho de estação do progresso moral, aí residirá a causa das suas maiores comoções, até que a humanidade haja crescido suficientemente em perfeição pela inteligência e pela prática das leis divinas. As maiores perturbações serão causadas mais pelos homens do que pela natureza, isto é, serão antes morais do que físicas. As maiores perturbações serão criadas pelos homens, não pela natureza. O que está a acontecer agora é o planeta a reagir àquilo que nós fizemos. E continuamos a fazer. E atenção, que ali quando fala em inteligência, não tem nada a ver com instrução, nem com intelectualismo. Como diz um escritor que eu gosto muito, o Gonçalo M. Tavares, no livro Dicionário dos Artistas, ele diz: 1000 conferências não bastariam para explicar uma só pedra. 1000 conferências não chegaram para explicar uma só pedra, portanto, não tem a ver com inteligência intelectual.
Também Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, nos diz: há uma vaga imensa de descrença do homem pelo homem e uma terrível indiferença pelo amanhã, arrojando os indivíduos na corrente do desespero público, ou mal controlada em ameaça crescente contra a cultura, a civilização, a família, o matrimónio, o amor. Da área da sociedade que mais foi afetada pela pandemia, qual foi? Cultura. Em 10 casamentos, 8 divórcios. Família, matrimónio, amor. Diz Joana de Ângeles que a vida moderna, rica de divertimentos e pobre de espiritualidade, arrasta o homem para o exterior, para os jogos dos sentidos, em detrimento da harmonia que lhe deve constituir a base para quaisquer outras realizações, sem a qual ruem todas as suas construções. O descalabro e o absurdo campeiam à solta ao lado da corrupção de todo o matiz, desenfreada, conspirando contra os ideais de nobreza, de justiça e de harmonia da vida. Mas nós, ao lermos isto de Joana de Ângeles, nós pensamos, somos só nós aqui na época moderna. Mas não, é que nós somos aprendizes muito lentos. E por isso eu trouxe este poema. Eu não sabia que a Sara estava cá hoje, mas portanto não foi mesmo combinado. Este poema, que já é do século XII, um poema egípcio. Com quem falarei hoje? Os irmãos são os amigos de hoje, não me amam. Desculpem, eu esqueci-me ali. O texto diz: os irmãos são cruéis e os amigos de hoje não me amam. Com quem falarei hoje? Reina a avareza. Todos se apropriam dos bens alheios. Com quem falarei hoje? O desgraçado busca consolo no desgraçado, porque o irmão tornou-se inimigo. Com quem falarei hoje? Encontra satisfação no mal e abandona-se o bem. E continua. Se nós formos ver livros como Fonte Viva, Caminho, Verdade e Luz, Deus Aguarda, Coragem, são livros inteiros a falar do que está aqui resumido neste poema. Da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Porque se a depressão vai ser a doença do século XXI, há uma outra coisa que está mesmo lado a lado da depressão, que é a solidão. A Joana de Ângeles, isto não pode ser só diagnóstica, a Joana de Ângeles traz-nos uma proposta. Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes da realização. Com esta atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Não se torna indispensável que haja uma alienação e fuga dos compromissos que lhe cumpre atender face às responsabilidades humanas e sociais, mas que reserve alguns espaços mentais e de tempo a fim de lograr o cometimento. Porquê que isto é importante? Reparem que ela referiu-se a sentimentos, não falou ali em emoções nem em sensações. Fala em discernimento, fala em harmonização de sentimentos. E porquê meditação? Meditação é sentar em silêncio connosco mesmos. Nós há pouco não falámos do autorrespeito, no respeito por nós mesmos. Se quiserem uma comparação, a meditação, o que ela faz em termos de cerebrais, digamos assim, consegue o mesmo que o óxido nitroso. O óxido nitroso é o gás do riso, que nos faz rir. O que é que acontece quando nós rimos? Pronto, eu respondo. Relaxamos. Quando nós rimos, nós relaxamos. Até eu aqui. Quando me rio, eu relaxo um bocadinho. Então, quando nós rimos, nós relaxamos, acalmamos, tranquilizamos física e mentalmente. Isto é o que se consegue com a meditação. Mas consegue-se a meditação numa vez, que na primeira vez que meditamos, não. Vai ser preciso algum tempo, mas são outras histórias. Porque se a pessoa, e apenas se a pessoa conseguir aquietar os seus pensamentos, é que ela consegue apaziguar as suas emoções. E consegue viver mais saudavelmente os seus afetos. Lembremos que atrás de qualquer emoção, seja alegria, tristeza, raiva, irritação, o que é que está sempre por trás dessas emoções? A primeira necessidade do ser humano, a necessidade de ser aceito, de ser amado, de ser apreciado.
Mas para isto, só que nós pensamos assim, mas eu espero que alguém faça isso por mim. Alguém que me ame, que me aceite, que me aprecie. Vamos esperar sentados. Muito tempo. A proposta da Joana de Ângeles não é essa, e do Camilo também não. A proposta é, temos que ser nós, cada um de nós, a aceitarmos, a amarmos e a apreciarmos. Mas para isso nós precisamos de tempo para estar connosco e tempo para nos ouvirmos uns aos outros. Porque quanto mais tempo em silêncio nós estamos connosco, mais tempo nós também vamos, e maior capacidade de compreensão vamos ter em relação às outras pessoas. Então, resumindo até aqui mais alguma questão, onde ficou cortado. Nesta primeira imagem, é o que acontece quando nós suprimimos as nossas emoções e os nossos sentimentos. O que é que vocês dizem a alguém que está muito nervoso à vossa beira? Calma, não é? É a última coisa que deviam dizer. Porque quanto mais dizem a uma pessoa que está muito nervosa, calma, calma, o que é que acontece? A pessoa ainda vos dá um estalo. É verdade, é verdade. Não é? Não é para ter calma. Pronto, estás a chorar, olha, chora, chora. Quando acabaste de chorar, nós conversamos. A segunda imagem é o que acontece quando nós sentimos plenamente as nossas sensações e os nossos sentimentos. Eles vão diminuindo de importância. Mas o meu sentimento é muito importante. Não é. A minha emoção é muito importante. Não é. Ela é passageira. Se fosse importante, ela não passava. E a única coisa que não passa é Deus. E é a única coisa importante. E aqui temos lucidez. A lucidez está aqui, nesta bolinha, não está ali. Portanto, não suprimir, mas sim sentir. Porque se repararem, uma emoção pode ser sentida por uma pessoa como um raio, não é? E por outra como um suspiro. Se eu vos disser agora, olha, não, se me disserem assim, se alguém me disser, olha, morreu uma pessoa, e se essa pessoa que morreu era minha irmã, não era porque eu nem tenho irmãos, eu ia ficar triste. Mas a Dona Manuela não ia. E pronto, olha, meus pêsames e tal. E segui. Eu ia para casa chorar. Portanto, a mesma coisa, a mesma emoção vai ser experimentada de forma diferente. O mesmo fato. Como um estímulo que fere, causa dano, que vai levar o nosso corpo a funcionar mal, o nosso fígado vai começar a reclamar, etc. E a outra até vai passar indiferente. Porquê? Porque tudo depende, tal como no exemplo do trânsito, do que a pessoa pensou no momento em que recebeu o estímulo para o resultado emotivo, não é? Tal como a miudinha, que pensava que ia morrer porque o fato tocou na pele, não é? E ainda sobre isto, quando nós recusamos a aceitar uma emoção ou recusamos sentir uma emoção, é todo o nosso corpo físico que vai sofrer. Estou mal dos intestinos, estou mal do estômago, estou mal de fígado, não é? Os fígados ruins. Ou seja, o que nós fazemos vai produzir em nós uma determinada emoção e essa emoção vai provocar uma determinada ação. Então, resumindo um pouco este livro, que eu tinha que resumir para vocês o terem que ler todo, não é? Mas também muitos dos livros da Joana de Ângeles, sobretudo aqueles mais sobre a psicologia da alma, etc. Eu resumi aqui neste desenho. Vocês não estão a ver aqui, mas isto é o desenho de um corpo humano feito por mim. Ok? É o máximo que eu consigo fazer. O desenho do corpo humano, para mim, é um retângulo. Não sei fazer mais que isso. E aqui o que nós vemos é que se este corpo fosse... Imaginem que eu vou dissecar a emoção alegria. Por exemplo, vou dissecá-la com um bisturi. Imaginem que a emoção tinha um corpo e eu vou abri-la e ver o que é que tem lá dentro. A base é a esperança. Por cima da esperança fica tudo... ou antes, é a esperança que todos os seres humanos têm de se sentirem melhor. Bem-estar, querem bem-estar, não é? Depois, no meio, nós temos os nossos quereres. Por cima da esperança fica tudo aquilo que o homem deseja, que o homem quer. As suas metas de vida, as suas necessidades. E, por fim, estão as capacidades e as competências,
que é que o homem consegue mobilizar para conseguir aquilo que quer. Porque eu posso querer ser bailarina, mas não tenho ritmo nenhum. Portanto, até posso ter esse querer, mas não tenho a competência nem a capacidade. Uma outra forma de educar os nossos afetos que Camilo nos sugere é esta: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Está no Evangelho. Pois, isto é tudo muito bonito. A questão sempre que se coloca é como conseguir a tal calma e a tal resignação. Vamos lá voltar a um primeiro. A aceitação. O que é isto da aceitação? Normalmente nós consideramos a aceitação como tolerância, como capacidade de suportar, mas essas traduções não são as mais exatas porque remetem para um sofrimento resignado. E não é isso que nós queremos com esta aceitação. A atitude de aceitação significa que eu, alegremente, calmamente, aceito aquele comportamento e aquelas situações que eu não posso mudar. Vocês pensam assim, a Filipa é utópica. Então, aquele comportamento do meu marido que tanto me irrita, eu vou aceitá-lo calmamente e alegremente. Como é que eu faço isso? Desistindo da expectativa ou exigência pela mudança de outra pessoa ou situação. Uma coisa que me dizem muito as minhas alunas de meditação é que mas quando eu me sento para meditar, eu começo a me lembrar desta pessoa e daquela, do que este me fez, do que é que ele me disse e não sei o quê. Pois. Então, deixa a procissão à porta. Como é que eu faço isso? Perguntam. Dê liberdade à pessoa para ela ser o que é. Mas ela faz isto é errado. Mas é ela que faz. Então, damos liberdade à pessoa para ela ser exatamente como ela é, mas no espaço dela, não no nosso. Porque senão, quando eu sento para meditar, eu estou a permitir que aquela pessoa esteja no meu íntimo, no meu momento de silêncio, no tempo que eu dediquei a mim. Mas se eu me der a liberdade para ela ser o que ela quiser ser, eu deixo de pensar nela. Eu relaxo. Então eu acomodo-me às situações e às outras pessoas desta forma. Porque todas as relações precisam desta componente da acomodação. E nós só conseguimos acomodar se compreendermos a natureza das pessoas. Porque, não sei quanto a vocês, mas eu nunca encontrei uma pessoa cujas qualidades eu gostasse. Que se fosse só qualidades que eu gostava. Também nunca encontrei uma que tivesse só defeitos que eu não gosto. Qualquer pessoa vai ser uma mistura de coisas que eu acho interessante e outras um bocadinho menos interessantes. E assim nós vamos andando pela vida, não é? Eu sou igual para os outros vão pensar exatamente o mesmo em relação a mim. Então eu percebo que em todas as minhas relações eu preciso de acomodação. Ou seja, eu tenho que tomar a pessoa como ela é. Portanto, como é que eu trabalho a aceitação? Resumindo, eu diminuo as expectativas. E quando vou analisar os meus processos mentais, eu vou verificar que, para minha surpresa, eu aceito melhor qualquer tolo que passe aí na rua do que eu aceito o meu melhor amigo. É ou não é? Com quem é que nós nos chateamos mais? Não é com os mais próximos? Não é com os que vivem connosco? Por alguma razão nós trouxemos aquela pessoa para a nossa casa e vai ser com essa pessoa que nós embirramos? O ser humano é estranho, não é? Mas porquê? Por causa da expectativa. Porque eu do tolo da rua, eu não espero, nem tenho medo que ele me faça sofrer. Nem espero que ele diga nada de muito sábio. Mas da pessoa que vive comigo, eu tenho alguma expectativa. Não deveria ser assim. Porquê? Porque as nossas expectativas deviam pôr todos por igual. Porquê? Porque senão eu vou manter a minha mente cada vez mais exigente, mais agitada com as exigências que eu tenho em relação aos outros. E o que é que nos diz o Evangelho? Não olhar, eu nunca sei isto, para o
no olho, ou para o cisco no olho, não é? Ser severo connosco mesmos e indulgentes para o próximo. Então, se murmuramos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, uma nova dívida nós contraímos, que nos faz perder que devíamos escolher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. A obediência, uma das frases que mais tempo me levou a compreender no Evangelho. A obediência é um consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Mas Camilo também assevera, neste livro, que a calma, esta tal resignação, não é um amolecer do caráter, não é o relaxamento dos valores morais que nos conduzem ao equilíbrio. E se nós formos ver, é isso que está a acontecer um pouco neste período. Então a calma é antes uma atitude dinâmica e por isso não compactua com a indolência ou com a preguiça, uma vez que sendo por seu turno filha da paz, a calma indicará sempre a quem a busque, com ela se aconselhe, o local mais seguro onde repousar o próprio coração, fugindo da agrestia dos estados nervosos. E nós, pelo menos aqui, sabemos como é que podemos cultivar este tipo de valores, não é? O Evangelho também nos diz que o Espiritismo dá-nos esta fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se nos apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até ao termo do caminho. E como é que nós fazemos isto tudo? O Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo, educando os nossos afetos. Mas o que é que faz uma pessoa emocionar-se ou afeiçoar-se com uma coisa e não com a outra? As nossas crenças. Certo? O nosso mundo de crenças. Para que um Evangelho me emocione, eu tenho de compreender a existência de Deus. Se eu intimamente não compreender a existência de Deus, um Evangelho vai ser como ler um outro livro qualquer que eu encontrei na rua. Porque por trás de uma emoção não está apenas o pensamento, mas está o desejo autêntico de nós nos oferecermos a nós mesmos proteção, de partilhar experiências, de permanecer ao nosso lado de alguma maneira. Se vocês virem alguns filósofos, como é que eles definem o amor? Como a vontade que nós temos de nos unirmos com o objeto amado. E esta vontade torna-se presente quando nós partilhamos. Eu nunca me esqueço, quando uma vez num evento espírita, um orador disse que nós nunca deveríamos falar de fé a quem vem pela primeira vez a um centro espírita. E eu penso, poxa, se não for a fé, o que é que nos vai mover? O que é que nos vai transformar? A crença? Vai ser a crença? No mundo das crenças temos andado nós, há mais de 2000 anos. Tem que ser algo com mais força do que as nossas crenças. Porque as nossas crenças são muito fracas. Quem é que já não acreditou no Pai Natal? Foi fraca. A mínima evidência caiu por terra. Para eu entender o que eu estou a dizer, já estou a terminar. Deem só uma olhada a esta imagem. Sem recurso a nenhum tipo de mediunidade, eu já estou a ver o que é que os vossos cérebros estão a fazer neste momento. O vosso cérebro, neste momento, a olhar para esta imagem, está a trabalhar que nem um louco. A tentar descortinar o que tem ali. Sara, consegues perceber o que tem ali? Mais ou menos. Qual é o teu palpite? Que são algumas caras que têm relação aos sentimentos e emoções que nós tivemos aqui a trabalhar.
Era uma boa ideia, mas vai ser muito mais simples que isso. Nós estamos a olhar para esta imagem, reparem, a Sara fez isso, com a sua experiência mais recente, que foi estar-me a ouvir aqui durante quase 40 minutos. Ela pegou naquilo que ouviu durante 40 minutos e disse, que ela, se ela está a mostrar a imagem, deve ter a ver com o que ela teve a dizer. Perfeito. É assim que nós percepcionamos o mundo. Estão a fazer milhares de suposições, como a Sara acabou de fazer, milhares de suposições para tentar perceber o que isto tem. Com o que é que isto mais se parece, segundo a minha experiência? Algumas senhoras pode ser com uma mala. É mais simples, não era, Sara? Agora todos estamos a ver uma cobra, certo? Era só para a cobra. Nunca falha a cobra. E porquê que estamos a ver uma cobra? Porque com os nossos cérebros, eles vão examinar as nossas experiências passadas. Têm um novo conhecimento. O conhecimento que veio da fotografia. E o mais interessante é que o conhecimento que acabaram de adquirir está a mudar a experiência com as manchas. Neste momento. O vosso cérebro, neste momento, está a construir a imagem de uma cobra quando antes não havia lá nenhuma cobra. Olha o que vocês ganham e viram ser despida, hein? É quase como se fosse uma alucinação. É esse tipo de alucinação, a formação da imagem da cobra no cérebro, os cientistas chamam de previsão. E previsões é tudo o que o cérebro faz. É o trabalho normal, mais básico do cérebro. São a base de todas as nossas experiências, todas as nossas ações. São aquilo que permite que vocês percebam aquilo que eu estou a dizer. As previsões são primordiais. Elas ajudam-nos a entender o mundo de uma forma rápida e eficiente. O que é que isto nos diz também? Que o nosso cérebro não reage ao mundo. O nosso cérebro vai reagir de acordo com as nossas experiências passadas. E só de acordo com essas experiências passadas, desta vida e de outras, é que ele vai prever e construir novas experiências neste mundo. E o modo como nós percepcionamos as emoções do outro está enraizado neste mecanismo das previsões. Portanto, ninguém consegue ler as expressões faciais de ninguém. Nem o Google, nem o Facebook. Nada. Não vão conseguir, não é possível. E isso vê-se muito nos tribunais. Por exemplo, quando condenaram aquele bombista na maratona de Boston, os jurados estavam à espera de ver no rosto dele remorso. Ele confessou que tinha feito, morreram milhares de pessoas, outros mutilados, e o júri condenou-o porque não viu remorso na cara dele. Mas o que os cientistas sabem é que era impossível o júri, ou o juiz, ter visto remorso na cara daquela pessoa. Porque o nosso cérebro não funciona dessa forma. Perante isto, se o nosso cérebro só faz previsões e palpites que são construídos num momento, com os neurónios a trabalhar juntos, como acabou de acontecer com os vossos cérebros ao ouvir a imagem, o nosso cérebro vem com circuitos programados para alguns sentimentos. Sentimentos simples, derivados da fisiologia do nosso corpo. Por isso, quando nós nascemos, podemos criar sentimentos como a calma, a agitação, a excitação, o conforto, o desconforto, mas esses sentimentos não são as emoções. São simples resumos do que está a acontecer no nosso corpo. É apenas uma espécie de termómetro. E por isso, há aqui uma importância acrescida para a nossa responsabilidade. Porque é tão importante que às vezes as pessoas precisam resistir à evidência científica de que as emoções são construídas, elas não vêm prontas. A ideia de que nós somos responsáveis pelas nossas próprias emoções é muito difícil de engolir. Então, o caminho mais rápido é o de nós abraçarmos a responsabilidade pelas nossas próprias emoções. Porque é o caminho para um corpo mais saudável,
para um sistema legal mais justo e para uma vida emocional mais flexível e poderosa. São muitos os que padecem, fazendo por seu turno o padecimento alheio. Usemos para com eles as vibrações de paciência e de ajuda, compreendendo que no passo em que caminham deverão arcar com muitas e difíceis tormentas para o amanhã, em regime de maior gravidade quando agem conscientemente. Quando sejas tu mesmo sob excruciantes tormentos, compenetra-te de que resgatas em nome da lei da causalidade, responsabilidade. Desse modo, não te enrijezas nas indisciplinas. Não deseja aos outros as tuas dificuldades. Não queiras vingar-te de ninguém porque sofres, uma vez que apenas tu deverás carregar madeiro que se encontra nos teus ombros. E quando te chega um abençoado sirineu, aceitem a cooperação fraternal, sem esqueceres que nada, obstante o socorro recebido, a cruz a ti te pertence. Avança corajosamente e dignamente. Existem momentos em que é necessário nós ficarmos sozinhos, ouvirmos a voz do silêncio, porque o silêncio fala, sentir a própria respiração. É preciso nós aprendermos a ser felizes a sós. Somos capazes de fazer coisas incríveis com a nossa própria companhia. Enquanto isto não acontecer, não há educação de afetos. Porque vamos estar a procurar a felicidade e o bem-estar sempre em coisas externas. Joana de Ângeles diz-nos isto. E deixo-vos aqui uma proposta. O que é que imaginem durante um segundo, porque eu já estou além do tempo, o que é que aconteceria no nosso mundo se nós acreditássemos realmente no amor? Todos nós, sem exceção. Se nós estivéssemos convencidos que o amor salvaria a nossa espécie. Que a partir de agora, deste momento, o amor se iria sobrepor à avareza e ao egoísmo. Se iria sobrepor às decisões do Fundo Monetário Internacional e de todos os governos. O que é que aconteceria se nós acreditássemos realmente no amor? Está tudo com cara de cemitério, era isso que ia acontecer? Ficamos mais felizes. Seria bom. Sorriram finalmente. Talvez esse seja o primeiro passo. Sorrir. Última frase. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão. O anjo é divindade. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unam nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Muito obrigada pela vossa atenção. Esta foi a bibliografia utilizada. Se houver alguma questão sobre o tema. Eu gostaria muito que houvesse, mas é uma esperança e expectativa. Também pode ser comentário, crítica, refutação. Eu penso que a Filipa... Posso? Pode? Eu penso que a Filipa tentou passar por nós a ideia de que os afetos, as emoções, é uma tarefa gigantesca ou uma conquista do espírito, uma caminhada para a perfeição. Sendo o corpo físico uma indumentária, lógico que ele serve a um veículo que vai servir precisamente às emoções, aos afetos que lhe são transmitidos, portanto, pelo espírito. E sabemos, quando fala na alma, que é aquele intermediário que nós chamamos de campo espiritual, ou corpo espiritual, ou perispírito. E sabemos também, portanto, que a mente, não é? É o depósito, vamos chamar-lhe assim para que todos nós possamos entender. É o depósito de todos esses reflexos. E que nós, fisicamente, temos um cérebro, não é? Portanto, uma rede nervosa que é adaptada, precisamente, portanto, à perspectiva, portanto, da mente, não é? Portanto, à evolução que nós temos. Porque a raiva, não é? Portanto, faz parte do processo, não é? Portanto, da pouca evolução do espírito. Porquê? Porque eu volto sempre ao nosso lado. O nosso lado nos dá a explicação disso tudo. Quando André Luiz vai visitar o lar, já não tem corpo físico, ele está morto.
não é? Quando ele encontra o novo companheiro da esposa, a primeira sensação que ele sente é a raiva. Então a raiva não está no corpo físico. A raiva é transmitida por algo, portanto, que, não é? Portanto, pela falta de conhecimento, pela falta de evolução, portanto, do espírito. Portanto, foi isso que a Filipa tentou passar, portanto, para nós. Portanto, e é importante, não é? Porque quando nós morremos, realmente nós transportamos perispiritualmente, portanto, o corpo espírito transporta para o outro lado da vida todo aquilo que ele adquiriu, todas as sensações. Então, se ele tinha raiva, ele vai continuar a ser raivoso. Se ele tinha ódio, ele vai continuar a ter ódio. E não tem corpo físico. Já não tem. Mas tem um corpo que foi o modelo, portanto, do corpo físico. Porque esse é que está doente. Esse é que é o inferno. Não é? Portanto, esse é que tem os afetos. Não é? Esse é que tem, portanto, exatamente, e é esse que medita. Não é o corpo físico que medita, não é? Portanto, o automático. É precisamente o nosso ser superior, portanto, que vai meditar. Bom? E ele vai meditar, portanto, de forma agradável ou de forma menos agradável, mediante, portanto, o conhecimento que ele tem. E quando ele tem conhecimento, ele vai fazer aquilo, portanto, vai apresentar na fotografia, portanto, vai apresentar, portanto, aquelas separações. Ou seja, vai viver a situação, mas diluindo-a, não é? Portanto, no conceito, portanto, daquilo que ele já atingiu, o final progresso. Então, agradeço a lição, não é? Portanto, é muito importante para nós, não é? Portanto, para nós nos inteirarmos, portanto, pela vida. É isso. E é só chamar a atenção pelo seguinte, porque o Sr. António referiu isso agora, e eu não referi isso na altura, mas propositadamente eu escolhi 2 neurocientistas que têm abordagens opostas. Para o António Damasio, está tudo no cérebro. Ele tem aquelas definições que nós apresentámos aqui, mas ele depois defende que é tudo do cérebro, de uma forma muito atabalhoada. E que não é, não tem. A outra neurocientista que eu vos trouxe, a Lisa Feldman, que tem trabalhado as emoções, ela já vem dizer precisamente o contrário quando fala na questão das previsões. Portanto, o cérebro é como que uma caixa de ressonância, exatamente, como acabou de explicar o Sr. José António. Diga-se, Sendo assim, perante esta justificação, quem tem sede é o Espírito. o Espírito pode ter a vontade, o Sr. António já me vai concluir, o Espírito pode ter a vontade de beber água, Sim. ou a vontade de beber álcool, ou a vontade de fumar. Mas ele Isso é fuma. outra coisa, sim. Pois. O que é que nós precisamos para beber? Nós precisamos da maquinaria. O Espírito não tem essa maquinaria. Ele tem a vontade de o fazer. Mas a questão que eu queria colocar era a seguinte: quem é que tem de ser? É o corpo ou é o Espírito? É o corpo. Quem sente a raiva? É o Espírito ou é o corpo? Os dois. O corpo só não sente nada. Lá está. O corpo só não sente nada. E eu há bocado o que queria dizer Eu percebi. a diferença entre a alma e o espírito. Porque a alma é um espírito, na minha opinião, um espírito encarnado, e o espírito é espírito. Sim, mas a raiva tem Sem as duas corpo. componentes. Senão o André Luís não podia sentir a raiva. Não vamos entrar em... Não, mas para ficar claro. Posso? Sim. Quando o espírito, vamos imaginar que quando a alma, portanto, quando o espírito atinge determinada evolução, determinado progresso, a indumentária por si mesmo, a indumentária física, portanto, vai se aperfeiçoando em relação, portanto, à evolução do espírito. Ora, como o corpo espiritual é um modelo biológico, é um modelo, portanto, da roupagem, ele vai criar a sua nova roupagem adaptada, portanto, à evolução, portanto, que ele já... Então, o antes, portanto, que era portador da raiva, portanto, depois da evolução, portanto, ele já não vai ter raiva. Não é? Portanto, o antes, portanto, que ele transmitia, portanto, a vontade de beber, portanto, e o corpo sente essa necessidade e vai beber, não é? Portanto, porque sente essa necessidade. Quando o espírito já evolui, ele vai tomar água, mas já vai tomar com menos quantidade. Ou seja, de uma forma equilibrada. Não é? Portanto, é quase como uma pessoa quando está enferma, com determinada enfermidade, tem necessidade de beber, portanto, muita água, muito líquido. Mas à medida que vai melhorando, portanto, vai diminuindo a água. Não é? Portanto, ou seja, portanto, vai sendo transmitido,
não é? Portanto, pelo ser superior, portanto, há a parte orgânica que já então não tem necessidade tanto da água. E depois tem aqueles, portanto, os responsáveis, não é? Portanto, pela área, que sabem como devem manusear, como devem aconselhar, como devem proceder, portanto, e vão manuseando também a quantidade de água. Estamos a falar em relação à questão orgânica, não é? Portanto, mas sempre há uma vontade, portanto, que é dirigida, portanto, a cada um de nós, portanto, pela necessidade. Por exemplo, vejamos por nós, não é? Uns têm a necessidade de se abanar, não é? Porque é uma questão, portanto, orgânica, não é? Portanto, mas vamos imaginar, portanto, que há algo por detrás, portanto, que impulsiona, portanto, que não se adapta, portanto, ao calor, e o corpo físico é o sol, correto? E há outros que suportam melhor, que não têm necessidade de se abanar, não têm necessidade de controlar condicionado. Porquê? Porque vão se adaptando, portanto, no seu dia-a-dia, portanto, àquela circunstância, vão adaptando, portanto, a sua forma de estar calor, portanto, eu vou mentalizar, portanto, para suportar, para ultrapassar o calor. Está frio, então eu vou mentalizar para ultrapassar o frio, não é? Isto mais uma peça de roupa, portanto, e tal, portanto, o espírito vai se adaptando e vai transmitindo isso, portanto, para a organização, portanto, à parte fisiológica, não é? Portanto, penso que a comparação, portanto, está correta, não é? Portanto, há sempre, portanto, um ser inteligente, portanto, por detrás de nós. Eu penso sempre em termos de influência. No nosso caso, tem influência material em maior, portanto vai ter mais cedo. Como está a dizer o Sr. José António, à medida que a influência material vai diminuindo e vai aumentando a influência espiritual, há menos necessidade. Até porque a capacidade de controle é maior, como deu agora o exemplo com os abanicos. Vai ganhando mais resistência. Exatamente. Mas alguma questão, comentário? Peço desculpa não ter sido suficientemente clara, Sr. Alberto. É que hoje não comi chocolate antes de ir para cá. Não esqueci. Podemos terminar então?